Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo aí, beleza? Professor Ismael Souto, trabalhando com vocês hoje aqui, iniciando o assunto Direito Processual Penal, beleza? Deixa eu botar aqui a caneta, deixa eu avançar para cima de slide só para ver uma coisa. Beleza, deixa eu só voltar aqui. Tá aqui, ó. Nós vamos tratar do Direito Processual Penal, ok? Quando nós falamos de direito penal, nós lembramos o que? De crime. Desacostumei a escrever de mouse. Beleza? Quando falamos de direito penal, nós falamos o que? De crime. Vocês vão lembrar que lá na Constituição Federal de 88 vai falar algumas coisas lá, beleza? Dentro do direito constitucional. Vai falar que ninguém será considerado culpado até o que? O trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Beleza? Que ninguém será privado o que? De seus bens, sua liberdade, o que? Sem o devido processo legal. Beleza? Então, no processo legal, um processo que de acordo com a lei, vão ser conferidas à pessoa ampla defesa e o contraditório. O que seriam essas duas situações? Contraditório é eu poder dizer o contrário daquilo que estão imputando a mim. Estão falando, você cometeu crime. Eu vou falar, não, eu não cometi o crime. Beleza? Nesse dia eu nem estava lá. Eu estou tendo que a oportunidade de contradizer aquilo que está sendo atribuído a mim. Ok? E a ampla defesa significa que eu vou ter meios amplos, beleza? Os meios admitidos no direito para o quê? Poder testificar aquilo que eu estou alegando, ok? Então, quando alguém comete um crime, ela vai incorrer no direito penal. Mas para que eu possa aplicar a lei penal, vamos supor aqui, ó, alguém incorreu no artigo 121 do Código Penal. Para que eu possa aplicar ali a pena do crime de homicídio, que vai de 6 a 20 anos, homicídio simples, eu antes tenho que passar por isso aqui, ó. Eu tenho que passar por um processo. Porque nós já vimos que ninguém será considerado culpado, o que? Antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória. E para que ele possa ser considerado culpado, ele tem que passar pelo devido processo legal, em que eu irei respeitar a ampla defesa e o contraditório, tá bom? Isso aqui seria o processo penal. É o meio de que eu possibilitar a aplicação do direito penal a esse caso concreto aqui, ó. Eu não vou pegar o cara que acabou o crime e jogar ele lá em Bangu, ó, já está condenado. Não, não é assim. Às vezes o cara matou alguém, mas ele estava em legítima defesa. Para isso vai servir o quê? O processo penal. Vocês vão ver que ainda que ele confesse ser o autor do crime, nós precisamos de outros elementos, precisamos de prova para que ele possa cumprir o quê? A pena do crime ali do direito penal, ok? O nosso assunto dentro dessa matéria linda aqui, que é o processo penal, nosso assunto de hoje vai ser o inquérito policial, tá bom? Já deixa adiantado que cai bastante, beleza? Cai bastante. O CESP adora esse assunto aqui. Todas as bancas. O Instituto AOCP, vou abreviar aqui, Instituto AOCP, tá bom? Vamos avançar aqui, gente. Tá lá, inquérito policial. O que vocês precisam saber dele, desde já. Deixa eu só mudar aqui a cor do marca-texto. É um procedimento administrativo, beleza? Por que ele é um procedimento administrativo? Porque ele é conduzido por uma autoridade administrativa, que é o que? Uma autoridade policial, o delegado de polícia. Não é um processo, não é um procedimento judicial, beleza? É um procedimento administrativo, tá bom? Para que esse procedimento aqui? Ele vai apurar a materialidade, beleza? Do crime e o que? A autoria dele, tá bom? Ele vai verificar se há indícios, beleza? Se eu tenho indícios que o crime ocorreu. E eu vou procurar apurar também quem foi o autor o quê? Desse fato.
através do que? De um conjunto de diligências investigativas, beleza? Para que ele vai fazer isso? A fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo, beleza? Via de regra, o titular da ação penal, vocês vão ver que é o Ministério Público, beleza? Nos crimes que eu vou chamar de ação pública. E vai ser aqui o ofendido nos crimes de ação privada. A gente vai entender isso mais à frente, tá bom? Tá bom, então aqui, ó, a finalidade do inquérito policial é auxiliar o titular da ação penal, que pode ser tanto o Ministério Público como o ofendido, na formação da sua opinião delicti, na formação da sua opinião sobre o crime, se ele vislumbra que ocorreu um crime ali, tá bom? E também vai servir o quê? Para subsidiar o juiz para decidir o quê? Acerca do deferimento ou não de medidas cautelares. O exemplo aqui, ó, são as prisões cautelares. A prisão preventiva. Tem a prisão domiciliar, tem a prisão temporária, tá bom? A gente vai aprender tudo isso no decorrer do nosso curso. Os destinatários aqui, como eu tratei, são quem? Os titulares da ação penal. Beleza? Os destinatários imediatos são aqueles que realmente o inquérito, a quem realmente o inquérito tem que ser dirigido, beleza? São os titulares da ação penal. O Ministério Público nos crimes de ação pública e o ofendido no crime de ação penal privada. E o juiz aqui, ele é destinatário imediato, é como se fosse algo indireto, beleza? Que é o seguinte, vou pegar aqui, ó. O inquérito terminou. O delegado encaminha para o juiz Aí, se for crime de ação pública, o juiz vai encaminhar o quê? Para o Ministério Público. Se for crime de ação penal privada, vai ser o quê? Para o ofendido, a pessoa ali que sofreu o crime, tá bom? O que acontece? O Ministério Público vai decidir se ele acha que foi crime aquilo ali com base no inquérito, se ele acha que tem que ser feitas novas diligências, novas investigações, se ele acha que tem que arquivar aquele inquérito ali, beleza? E aqui o ofendido nos crimes de ação penal privada, tá bom? O juiz, esses daqui são os destinatários imediatos, porque eles são quem? Quem realmente vão poder entrar com ação penal, processar o cara mais à frente. Porque no inquérito eu não estou processando ninguém, eu apenas estou investigando, apenas estou realizando diligências para auxiliar essa galera aqui, ó, ao quê? A entrar, a promover a ação penal. Eles são aqui os destinatários imediatos, tá bom? Eles são os destinatários imediatos. Já o juiz, ele é o destinatário imediato, beleza? Porque o foco do inquérito policial não é ele, mas esse inquérito policial aqui, ó, vai ajudar o juiz ao quê? A decidir sobre a decretação de algumas medidas cautelares, beleza? Ok? Então vamos avançar. O inquérito policial, ele serve como prova? Ele serve como prova? Vocês vão aprender que, via de regra, não. Ele tem um valor probatório que é relativo. Por que, professor, relativo? Porque o inquérito policial, vocês vão ver comigo que ele não é um procedimento que tenha ampla defesa e contraditório, beleza? Como eu não estou acusando ninguém de nada dentro do inquérito policial, eu não tenho a necessidade de fornecer ampla defesa e nem contraditório, beleza? Estou falando que não tenho ampla defesa e nem contraditório. Não quer dizer que não exista defesa, tá bom? O que não existe é a ampla defesa nem o contraditório, tá bom? São coisas bem distintas. Vamos lá. Regra. O que o inquérito policial produz? Ele vai produzir isso aqui, ó. Os chamados elementos de informação ou elementos informativos. Que são o quê? Indícios, grave essa palavra, indícios
Não são provas, são indícios de autoria. Eu tenho indícios que fulano é o autor do fato, beleza? E tenho indícios de materialidade. Materialidade significa o quê? Do crime em si, da ocorrência do crime, beleza? Vamos lá, eu tenho exceção aqui. As provas. Eu posso ter prova dentro do inquérito policial? Posso. Elas são minhas exceções, beleza? São as provas cautelares, as não repetíveis, beleza? E as antecipadas, beleza? O que são isso? São provas que são produzidas fora o que? Do processo penal. Estão sendo produzidas na parte inicial, que é a parte de investigação. Eu quero pegar aqui para vocês, fazer uma paradinha aqui. Vou pegar uma linha do tempo. Tá bom? Ó, aqui é o cumprimento da pena, beleza? Tá lá no estabelecimento, tá com a galera lá do DPEM. O que acontece? Essa parte que eu vou pintar aqui em amarelo é um inquérito policial, tá bom? É a parte de investigação. Essa outra parte aqui, ó, é o que? Vou botar ação penal, mas entendo como processo penal, tá bom? É a ação penal, é o processo penal em si. Nessa parte aqui, ó, eu tenho que dar ampla defesa e contraditório, beleza? Aqui eu tenho que produzir provas. Já aqui, ó, nessa partezinha aqui, é o meu inquérito policial. Aqui dentro dele eu não tenho o que? Ampla defesa nem contraditório. Via de regra, eu vou produzir provas aqui dentro, ó. A partir desse momento aqui, ó. A partir do momento que eu inicio a ação penal. Mas eu posso produzir provas nesse momento aqui do inquérito? Posso. Somente o que? Essas provas aqui. Cautelares, não repetíveis e antecipadas, tá bom? Isso a gente vê num outro momento, que é o que? Dentro do assunto de provas, que a gente chama, beleza? Tá aqui a observação. O inquérito policial vai acompanhar a inicial a que se refere. O que seria a inicial? É o documento que vai dar início à ação penal. Se for um crime de ação penal pública, a gente vai aprender que vai se chamar denúncia. Beleza? Anotem aí. Quando for ação penal pública, você vai falar que essa inicial vai se chamar denúncia. Quando for um crime de ação penal privada, vai se chamar queixa-crime, beleza? Quando for um crime de ação penal privada, a inicial vai se chamar o quê? Queixa-crime, beleza? O que acontece? O inquérito policial ele vai acompanhar o quê? Essa inicial. Mas ele não fundamenta sozinho o quê? Uma sentença condenatória, beleza? Somente se forem produzidas o quê? Provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Vocês vão entender aqui, artigo 155 do CPP. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, beleza? Então a prova tem que ser produzida no contraditório judicial. Aí, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos, tá aqui, ó, elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então aqui, o artigo 155 ele traz uma riqueza de informações. Ele fala que o juiz vai formar sua opinião pela prova, com base na prova produzida em contraditório judicial, vai falar que ele não pode fundamentar a decisão dele exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial, exceto o que? Se houver prova cautelar, não repetível e antecipada, beleza? Vou dar um exemplo aqui de prova antecipada. Artigo 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se ou por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, seja o quê? Morrer, beleza? O juiz poderá, de ofício, beleza? Por iniciativa própria dele,
ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Aqui a ação penal nem se iniciou, a gente está aqui dentro da fase inquisitorial, a gente está na investigação, beleza? A investigação é um procedimento administrativo, mas o juiz que toma conhecimento ali do inquérito, ele sabendo que a testemunha pode morrer, ele pode ir lá para tomar o que? Depoimento, aí vai ter a presença do advogado da defesa ali, do cara que está sendo acusado, beleza? Vai ter todo mundo ali, vai ter o que? Contraditório e ampla defesa, porque essa prova, em vez de ser... Deixa eu botar aqui uma outra cor. Tom roxo. Essa prova teria que ser produzida aqui, ó, no decorrer da ação penal. Mas por receio de que o cara morra, beleza? Que aqui já não exista, o que o juiz pode fazer? Ele pode o quê? Tomar-lhe antecipadamente o depoimento, ó. Ele vai tomar o depoimento do cara ali antecipadamente, beleza? Isso aqui ele vai tomar nesse momento aqui, ó, dentro do inquérito policial. É uma prova antecipada, ok? Que tem ampla defesa e contraditório. Aí o juiz pode condenar com base nesse depoimento, tá bom? Vamos avançar aqui, ó. A titularidade do inquérito policial. Quem é que tem atribuição para isso? Ó, a polícia judiciária, beleza? Polícia judiciária. Ah, a polícia militar não pode, não? Não, não pode não. Professor, quem é a polícia judiciária? As polícias judiciárias são a polícia civil dos estados, beleza? E a polícia federal, que é a polícia judiciária da União. Ok? Quem é que vai presidir o inquérito policial? Você, eu, professor, quando eu virar investigador ou inspetor? Não, negativo. Vai ser quem? Ó? A presidência vai ser de quem? O delegado de polícia de carreira, tá bom, gente? Ah, professor, mas eu queria presidir o inquérito policial. Aí você termina a faculdade de Direito, beleza? Já vai ter a prática ali policial e presta o concurso, beleza? Aí aqui eu coloco para vocês o que é a polícia administrativa e o que é a polícia judiciária, beleza? A polícia administrativa aqui é um órgão policial ostensivo, que fica ali à mostra, quem está trabalhando. Geralmente utilizam fardamento, eles estão ali, ó, de caráter preventivo, para prevenir que o crime ocorra, tá bom? Eles vão ter o quê? O papel de repelir esse crime, é um papel de prevenir, beleza? Ele vai estar ali e vai gerar o quê? Temor. Um exemplo disso aqui, ó, é a PM, beleza? A PRF, Polícia Federal Ferroviária, eu nunca vi ninguém, beleza? E eu tenho aqui a Polícia Judiciária, esse é o foco da nossa aula. É um órgão policial investigativo, beleza? Trabalha ali velado muitas das vezes, cuja função é o quê? Exercer um papel repressivo, ou seja, vai tentar combater o combate, desarticulando o quê? Os crimes já ocorridos, beleza? Vamos lá, vamos avançar. A Constituição Federal aqui vai trazer, né, o papel da Polícia Federal e das polícias civis. Deixei para os senhores, tá bom? Vamos tratar o que? Das características do nosso inquérito policial. Ele tem diversas características. E para a gente gravar, precisamos aqui saber o mnemônico. Vocês vão pensar aqui, ó, quando eu falar de inquérito policial, vocês vão lembrar de um seio muito doido, beleza? Professor, que isso? O senhor está falando de depravação para a gente? Tô não, né? Calma. Seio é uma coisa feita por Deus. A galera aí mais velha vai lembrar do CD dos Mamonas Assassinos. Aí tinha um cordão e tal, se eu não me engano. Aqui o cordão. Beleza, vocês lembram daquele seio lá da capa do CD dos Mamonas? Era um seio muito doido, seio grandão, silicone já naquela época. 500 ml, vou botar aqui, ó, 500 ml. 500 ml. Essas são as meninas, ó. Depois da aprovação, depois que virarem polícias, vão virar polícia. Vamos botar logo ali 500 ml. Professor, acabou a pobreza, agora é fartura. Tenho pistola e tenho 500 ml. Aí sim, né? Vamos lá. Então, ó, vocês vão lembrar de um seio doido. Vocês vão pegar cada letra dessa daqui e vai significar uma característica, beleza? Seio doido começa com S.
S de sigiloso. Qual a finalidade dele ser sigiloso? É para você ter o bom andamento da investigação, né, meu filho? Você preservar o interesse da sociedade, você vai preservar a intimidade, beleza? Deixa eu ver se isso aqui fica melhor pra cá. Não, fica não, porque atrapalha a cor. Vou tentar pegar aqui. Você atrapalha o andamento das investigações, pô. Beleza? Você pode o que? Estragar a intimidade da vítima, do investigado, ok? Aí tá aqui, ó. Artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, beleza? Quando eu estou aqui no artigo 20 do Código de Processo Penal, essa autoridade aqui que ele está falando é quem? O delegado, tá bom? Não é o juiz, é o delegado aqui, tá bom? Aí tá aqui, ó, nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer o que? Anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Isso aqui, ó, por exemplo, você vai precisar o que? De, vamos supor, algum documento para trabalhar. Eles pedem lá atestado de antecedentes criminais. Se for feito algum registro de ocorrência, a gente chama aquilo ali de anotações. Beleza? Aquilo ali não pode constar esses atestados de antecedentes, tá bom? Aqueles inquéritos que você respondeu, não deu em nada, meu irmão, não virou processo, você não foi condenado a nada, aquilo ali não tem que constar. Inclusive, muitas empresas conseguem ter acesso a essas anotações de forma ilegal. Isso aí é algo para poder ser o que? Averiguado. Existem várias paradas de ações na justiça, de cara relatando que tiveram acesso às anotações deles, tal. Os policiais aí, alguns fornecendo de maneira incorreta, de maneira espúria, beleza? Tô morrendo de fome, não sei o que é isso. Opa, vou voltar aqui. Lembrando, aí o delegado decretou o sigilo, beleza? Ele decretou aqui o sigilo necessário à elucidação do fato. Só que esse sigilo aqui não vai atingir quem? O juiz, porra, o juiz é brabo mesmo. O Ministério Público, nem tampouco o advogado ali do camarada, tá bom? Aí tá lá, Estatuto da OAB. Vai falar que são direitos do advogado, beleza? Examinar os inquéritos policiais, beleza. Eu quero que vocês tenham noção dessa súmula vinculante aqui, ó. Súmula vinculante número 14. Ela vai reproduzir algo que já está ali no artigo 7º do Estatuto da Ordem, tá bom? É direito do defensor, seja ele defensor público ou advogado, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Lembre que eu falei que falei lá atrás que não existe ampla defesa nem contraditório dentro do inquérito policial, mas existe o que? O direito de defesa, tá bom? Por exemplo, vocês vão ver na discricionariedade que a defesa ali pode indicar o delegado de polícia fazer alguma situação, fazer alguma diligência, o delegado vai decidir se faz ou não. Quando ele fala sobre isso, sobre fazer alguma diligência, cumprir alguma diligência, ele está exercendo o quê? O direito de defesa. Vamos lá. Só lembrando aqui, ó, ele fala aqui que a autoridade assegurar o sigilo necessário, beleza? Sigilo necessário. Às vezes, eu posso aqui, ó, ter uma quebra do sigilo pelo próprio delegado de polícia. Sabe, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar a borracha. Ele vai aqui, ó, tem um estuprador atacando numa região. Uma estupradora, na verdade, dessa vez. Uma moleca estuprando. Aí as vítimas ali, os homens, dão as características dela. Tal, é loura. 2 olhos.
sobrancelha, boca, nariz, os olhos dela são assim acessados. Ele vai lá e faz o que? Um retrato falado da autora do crime, dessa estupradora, e divulga ele para a sociedade, beleza? Ele tá o que? Quebrando esse sigilo. Então nem sempre esse sigilo vai ser absoluto, beleza? Ele vai adotar o sigilo necessário. O sigilo necessário é o quê? Que não haja sigilo, entendeu? Então ele tá quebrando esse sigilo aí. Ele vai lá e faz a divulgação do retrato falado, tá bom? Pra vocês terem noção que esse sigilo não é absoluto. Então, o advogado do autor do fato, beleza? Ele tem acesso aos elementos de prova, beleza? Só que ele já tem que estar documentados. Como é que seria isso? Por exemplo, aqui está um inquérito policial. Aí tudo que foi feito está aqui constando. Aqui, ó, tá em autos apartados uma interceptação telefônica. Ela está em andamento. Quando terminar, ela vai ser inserida aqui. Pergunta: se a interceptação telefônica está acontecendo e ela está aqui em autos apartados, o advogado vai ter acesso a ela? Óbvio que não. Senão vai frustrar o quê? O objetivo da investigação. Ele vai falar para o cliente dele, ó, se ele tiver acesso que foi realizada a interceptação telefônica, ele vai falar, fica quietinho, não fala nada no telefone não. Então, interceptaram o teu telefone, beleza? Então, ele vai ter acesso àquilo que já está documentado, aquilo que já está inserido no inquérito. Vamos avançar. Aquele sigilo decretado pelo delegado de polícia, eu chamo aqui, ó, de sigilo natural, tá bom? Sigilo natural. Agora, existe o sigilo chamado de judicial. Aí, vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu só botar uma coisa aqui pra vocês. Vou pegar o marca-texto. Aqui, ó, examinarem qualquer repartição policial mesmo sem procuração. Então aqui, ó, você vê que o advogado, irmão, ele tem direito ao que? Ter acesso aos autos mesmo sem procuração do cliente, tá bom? Beleza? Aí aqui, ó, o cara também ele tem acesso amplo. Ele tem acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório. Só que o que acontece? Vamos para o outro lado aqui. O sigilo judicial. Quem é que decreta esse sigilo aqui? É o delegado de polícia? Não, é o juiz. Beleza? Olha só, na lei de organizações criminosas, tá bom? Quando for tratar lá da colaboração premiada. O acesso aos autos. Vou botar tenha mais, vou botar vermelho. Não. O acesso aos autos será restrito a quem? Ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia. Ué, cadê o advogado? Não tá por aqui, beleza? Tá lá, como forma de garantir o que? O êxito das investigações. Não quer frustrar as investigações. Agora tem aqui, ó, o defensor. Vamos saber aqui o que acontece. Assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então eu tenho direito de defesa dentro do inquérito, mas eu não tenho ampla defesa nem contraditória, tá bom? Só que para ele ter acesso a isso aqui, ó, ele vai ter que ser o quê? Precedido de que? Autorização judicial. Autorização. Deixa eu apagar isso aqui, ficou feio. Aqui, ó. Para que o advogado tenha acesso, ele vai precisar o quê? De autorização judicial, beleza? E faz a ressalva o quê? As diligências em andamento, ele não vai ter acesso a elas. Aí tá aqui, fala que o acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia. Não tem nada a ver, não sei nem porque eu botei isso daqui. Por engano, desconsidere, tá bom? Então, quando houver decretação de sigilo judicial, o advogado ele pode ter acesso, beleza, aos autos, mas ele vai precisar o quê? De autorização judicial. Isso é muito importante, muitos alunos não sabem disso. A concorrência, meu irmão, não sabe. A concorrência não sabe, mas vocês sabem.
um biscoito aqui. Aí aqui, ó, eu coloco dentro da ação controlada na mesma lei, eu falo aqui, ó, que o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, beleza? Mesma coisa, a gente pode pular. O inquérito policial vai ser um procedimento aqui, ó, escrito. Tá ali, todas as peças do inquérito policial serão não só processado, reduzidas a escrito, beleza? Ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Via de regra, o que? Que ele seja escrito. Eu tenho exceção? Eu posso ter o quê? A gravação de depoimentos, tá bom? O Código de Processo Penal permite isso, mas a regra é que no inquérito policial seja o quê? Escrito. Essa é a característica dele. Mas eu posso ter gravação de depoimento. Ele é o quê? Um procedimento inquisitivo. Por que ele é inquisitivo? Porque nele não há contraditório e ampla defesa. Até mesmo porque ninguém está sendo acusado de nada. Tenho exceção a isso? Tenho. São que os inquéritos policiais, faltam um ali, destinados o quê? À expulsão do estrangeiro, beleza? E esse aqui, ó, de expulsão do estrangeiro, eu tenho ampla defesa e contraditório nele. O inquérito policial é um procedimento oficioso, significa o quê? Iniciado de ofício. O delegado de polícia pode instaurar o inquérito policial ali de ofício. O exemplo foi aquele caso lá do Big Brother, que teoricamente havia ocorrido que um crime ali contra a dignidade sexual, acho que foi um estupro, e o delegado de polícia instaurou que é um inquérito policial sem ter sido provocado. Ele tomou a notícia do fato, beleza? O fato chegou até ele e ele instaurou o inquérito policial. Tá lá, é um procedimento aqui, ó, discricionário. O que é discricionário? É liberdade de escolha, beleza? Então assim, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, aí tá aqui, ó, dirigir-se ao local, apreender os objetos, colher todas as provas, ouvir o ofendido, ouvir o indiciado. Ele não precisa fazer isso aqui tudo, beleza? Ele pode tomar alguma dessas providências aqui, ó. Tem aqui, ó, mais outras também do artigo 6º. Essa aqui também é importante, ó. A reprodução simulada dos fatos, ó. Ele pode reproduzir a simulação dos fatos, beleza? E ó, outra situação aqui que demonstra que ele é o quê? Discricionário. O ofendido ou seu representante legal e até o indiciado, ó, poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade, que seria o quê? A autoridade policial. O delegado de polícia, tá bom? Vamos avançar aqui. Exceções, isso aqui é importante. É bom saber a regra, mas tem que saber a exceção. Quando que não vai ser discricionário, que vai ser um ato vinculado, ele está obrigado a fazer. Aqui, ó, exame de corpo de delito, ou seja, quando as infrações deixam vestígio, ocorreu um estupro ali. O delegado ele é obrigado a realizar esse exame de corpo de delito, beleza? O delegado é obrigado a cumprir as requisições feitas pelo Ministério Público e juiz. Tá aqui, ó, artigo 13. Incumbirá da autoridade policial realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Outra questão que ele é obrigado é a instaurar o inquérito policial quando houver o que ali? Prisão em flagrante. Tá bom? Oficialidade. É o que? O inquérito policial ele é conduzido por órgãos policiais, beleza? Órgãos de Estado, que sejam a Polícia Federal e a Polícia Civil. É um procedimento aqui indisponível. O delegado de polícia ele não pode dispor, beleza? Ele não pode desistir do procedimento. Ele não pode o que? Mandar arquivar, tá bom? Aqui, ó, a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito. Cara, isso aqui cai muito. Todo mundo pensa que é o delegado que vai arquivar, mas não é. Não é o delegado de polícia que arquiva. Quem arquiva é o juiz a pedido do Ministério Público. Isso aqui é muito importante, muito mesmo. Dispensável, ó, procedimento
dispensável. Vou ler aqui os artigos para vocês, beleza? Ele é apenas acessório à ação penal, via de regra, tá bom? Porque ele vai ser um elemento informativo, eu não tenho prova nele, a não ser que tenha as cautelares antecipadas e as não repetíveis. Lembrem disso. Tá lá, o inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Então, o inquérito policial vai acompanhar a inicial, beleza? Que seja a denúncia ou a queixa, somente se ele servir de base a uma ou outra, beleza? Só que o que acontece aqui, ó? Olha comigo aqui no artigo 27. Nossa, rabisquei feião agora. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa de quem? Do Ministério Público. O Ministério Público é uma coisa, polícia é outra, tá bom? Polícia vai investigar, beleza? E o Ministério Público vai o quê? Processar. E o juiz julga. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, no caso em que caiba o quê? A ação pública. Ok. Fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo e lugar e os elementos de convicção. Então, a pessoa pode chegar o quê? Ir ao Ministério Público, relatar o ocorrido, às vezes ela tem uma filmagem, uma gravação, que já elucida o fato, fornece ao Ministério Público. O Ministério Público não precisa nem de inquérito policial, ele já tem elementos suficientes, ele já ingressa o quê? Com ação penal, beleza? Dispensando o quê? A existência de um inquérito policial. Olha lá, o direito de representação, de solicitar que seja aberta uma ocorrência, poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes mediante declaração escritural feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou autoridade policial. Beleza? Então, eu posso representar perante o juiz e ao Ministério Público e ao delegado de polícia, tá bom? Tá aqui, parágrafo 5º. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, beleza? Se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. E neste caso oferecerá o quê? A denúncia no prazo o quê? De 15 dias. Então ele pode o quê? Dispensar o inquérito policial, tá bom? Tá aqui, STF. Eventuais vícios concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. Tá aqui. As nulidades processuais concernem tão somente aos defeitos de ordem jurídica que afetem atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Ele está querendo dizer o seguinte aqui, que os vícios do inquérito policial, eles não vão contaminar a ação penal, via de regra. Por exemplo, o cara que está me investigando é um inimigo meu, é um delegado que é inimigo meu. Via de regra, o quê? Isso não vai contaminar o que? A ação penal, beleza? Não vai contaminar a ação penal. Exceto que se esse cara violar direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, ele faz uma interceptação telefônica, a única prova que ele consegue contra mim é através de uma interceptação telefônica. E ele realiza essa interceptação telefônica sem o que? Autorização judicial. Então, se eu não tenho como produzir outras provas, a prova que vai me pegar foi com base numa interceptação telefônica, esse vício vai ser o que? Absoluto. Eu vou ter que ser absolvido, beleza? Mas, via de regra, os vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal, tá bom? Vamos aqui avançar. Tá lá, obrigatoriedade. O que acontece? Quando o delegado toma notícia de um crime de ação penal pública incondicionada, o que é isso, professor? Um crime de ação penal pública incondicionada são aqueles crimes em que o Ministério Público pode processar. O Ministério Público ele não depende de autorização do ofendido para poder ingressar com a ação penal, beleza? É um crime o quê? De ação penal pública. É pública porque está ali movendo interesse público. O titular é o Ministério Público. Incondicionado é porque o Ministério Público não necessita de nenhuma condição, de nenhuma representação, de nenhuma autorização para instaurar o inquérito policial. Então, nesses casos, além dele ter que agir de ofício,
por ele ter de agir de ofício, isso é uma obrigação para ele. São dois princípios em uma situação só, beleza? A autoridade policial o quê? É obrigada a agir de ofício, ó. Princípio o quê? Da obrigatoriedade. Como é que eu vou instaurar o meu inquérito policial? Vai variar o que? Com o tipo de ação penal. Na nossa aula, a gente vai tratar aqui dos tipos de ação penal, beleza? Um pouquinho aqui. O que acontece? Nos crimes de ação penal pública incondicionada. Quando eu falo que é crime de ação penal pública incondicionada, significa o quê? Que o titular da ação penal pública é o Ministério Público, beleza? Ele não precisa de nenhuma condição o quê? Para promover a ação penal, ok? Só que o que acontece? Isso vai depender de acordo com o crime, beleza? Os crimes aqui, a maioria dos crimes são o quê? Crime de ação penal pública incondicionada. Eu quero fazer aqui com vocês uma ressalva, uma atualização. Que eu fui perceber esses dias aqui, ó. Risco em estelionato. Estelionato era, assim, por incrível que pareça, a meta do pacote de crimes. Com um monte de crime de estelionato acontecendo no Brasil. Falou que o crime de estelionato agora é crime de ação penal pública condicionada à representação. O Ministério Público é o titular, mas vai ter que ter o quê? Representação do ofendido. Vê se pode, cara. Meu Deus do céu, esse Congresso brasileiro. Ai, cara, a gente fala que tem que fechar essa merda, nego reclama. Prender esses safados. Vamos lá, vamos pegar aqui alguns exemplos. O crime de estupro, que era um crime de ação penal pública que dependia do pedido da mulher ali para poder ser processada, agora não mais, graças a Deus, beleza? Porque é uma preocupação com as outras. A pessoa ali não quer se constranger, não quer relatar, tem que depender dela, mas e as outras mulheres que vão ser vítimas? Vai ficar deixando o estuprador à solto? Não, meu irmão, tem que botar na cadeia. Que é estupro, furto, roubo, receptação, tráfico de drogas, homicídio, beleza? Aborto, peculato, ó, aí esses daqui, ó. Lesão corporal leve e lesão corporal culposa, eles vão ser de ação penal pública incondicionada quando eu tratar aqui, ó, da Lei Maria da Penha, tá bom? Esses dois aqui, ó, lesão corporal culposa e lesão corporal leve, vão ser de ação penal pública incondicionada somente quando eu estiver tratando da Lei ali Maria da Penha. Deixa eu ver se tem um rasinho aqui, alguma coisa do tipo. Já tratei de Lei Maria da Penha. Lesão corporal leve e lesão corporal culposa no âmbito da Lei Maria da Penha são crimes de ação penal pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público pode processar a pessoa sem necessidade de autorização da vítima, tá bom? Professor, todos os crimes que são praticados no âmbito da violência doméstica e familiar são de ação penal pública incondicionada? Não. Já ameaça. Depende de representação da mulher, tá bom? Vamos lá. O que acontece? Por que eu coloquei aquilo ali? A Lei 9.099, lá no artigo 88, ela fala o quê? Que vai depender de representação, o quê? A ação penal relativa aqui aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas, beleza? Eles eram de ação penal pública incondicionada, beleza? Só que aí veio a Lei 9.099 e falou que para que esse crime seja investigado, para que haja ação penal, eu vou depender o quê? De representação, tá bom? Então, via de regra, o crime de lesão corporal leve e lesão corporal culposa, eles necessitam o quê? De representação. Só que aí veio a Lei Maria da Penha. Ó, essa lei aqui é de 95
E em 2006 veio aqui a Lei Maria da Penha. E falou aqui, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica o que? A Lei 9.099 de 95. Então, ó, esse tópico aqui de cima, que fala que o crime de lesão corporal leve e lesão corporal culposa vão depender de representação, vão ser em todas as situações, menos quando o quê? Se tratar de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá bom? Vamos lá. Aí o STF aqui, na ADI número 4424, falou, a lesão corporal leve e a lesão corporal culposa, no âmbito da violência doméstica e familiar, são crimes de ação penal pública, o quê? Incondicionada. Beleza? Aí tá aqui, súmula 542 do STJ. Ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Vocês vão aprender que aqui, ó, dentro da Lei 9.099, eu tenho a chamada transação penal, eu tenho a suspensão condicional do processo, são vários benefícios que a Lei 9.099 trazem, beleza? Eu sou contra essa merda, beleza? Eu sou contra essa merda aí. Mas a gente tem o quê? Da justiça que fornece isso. Porque eu sou contra, entre aspas. E tá. Aí o que acontece? Você vê a diferença da justiça brasileira. Aí você pega, se a mulher comete o crime de lesão corporal, olha só, a mulher comete o crime de lesão corporal leve contra o homem, ali, contra o marido dela, ela tem direito ao quê? Aos institutos da Lei 9.099. Se a mulher comete o crime de lesão culposa contra o marido, ela tem direito a isso aqui. Se ao contrário, não. Beleza? O cara não tem direito primeiro, que a ação penal pública, quando a mulher agrediu um homem ali, caso a lesão corporal leve, ele tem que ir representar contra ela. Beleza? Senão o Ministério Público não investiga. Se for lesão culposa também. Agora, já ao contrário, o homem agrediu a mulher, lesão corporal leve, não necessita de representação. O Ministério Público pode o quê? Ingressar direto. E se for culposa também, culposa, sem intenção, gente. Ok. Aí já veio 2 pesos, 2 medidas. Se a mulher, o homem representou contra a mulher porque ela o agrediu, chega lá, a mulher tem o quê? A transação penal. O que seja, a mulher cumpre imediatamente a pena restritiva de direito, paga ali uma cesta básica, faz alguma coisinha e não fica presa. Se for o contrário, o homem que agrediu a mulher, ele não tem isso não tem transação penal não. Vai tomar cadeia. Beleza? Então, eu sou o seguinte, olha pra cá, corta aqui pra mim na câmera. Justiça tem que ser pesada pra todo mundo. Não é pra beneficiar pra um sexo e pro outro. Se tem que ter rigor, é pra todos. Beleza? O Brasil tem que parar com isso. De fazer diferenciação ali de homem, é justiça pesada pra todo mundo. Mano. Só assim a pessoa respeita. Ah, professor, não sei o que. Não tem essa que é negro, branco, preto, pobre. Todo mundo é ser humano, meu irmão. Fez merda, tem que pagar. Até porque isso aqui se aplica nas relações homossexuais, beleza? Então, vamos supor ali, tem 2 mulheres ali, elas são homossexuais, são sapatões lá, são sapatão. Aí uma cometeu contra, não vai se aplicar a transação penal, suspensão condicional do processo não, tá bom? É mó rolo isso daí, mas enfim, isso aí quando a gente trata a Lei Maria da Penha. Tá lá, as formas de instauração aqui, nos crimes de ação penal pública incondicionada. O delegado, ele vai o quê? Instaurar de ofício, beleza? Ele ficou sabendo ali, ó, através das atividades rotineiras dele, beleza? Ou ele estava assistindo uma televisão e viu a notícia sendo veiculada na imprensa, ou ele estava investigando outro crime na rua e presenciou a ocorrência de outro, beleza? Ele vai o quê? Abrir por meio o quê? De uma portaria, tá bom? Ele, através de uma portaria, vai instaurar um inquérito policial. Sempre que houver o quê? Uma requisição da autoridade judiciária e o que? Do Ministério Público. Tá bom? Requisição aqui é no sentido de ordem, tá bom? É no sentido de ordem. O delegado de polícia está
ele é obrigado a cumprir essa requisição da autoridade judiciária do Ministério Público? Beleza? Ó, quando a gente fala aqui, ó, da autoridade judiciária, existe uma discussão sobre a legalidade disso, porque vai ferir o sistema acusatório, porque o sistema acusatório é o seguinte: quem processa, quem está acusando é uma pessoa, quem está se defendendo é outra, e quem está jogando é outra. São três figuras distintas, beleza? O juiz tem que ser imparcial. Então, se o juiz requisita que um procedimento seja instaurado contra uma pessoa, ele já dá indícios que vai o quê? Condenar. Então, a imparcialidade dele já está ferida, beleza? Mas ainda está no Código de Processo Penal, beleza? Já tem questão do Instituto OACP que cobra, falando sobre isso, de acordo com o CPP, é previsto, você vai falar que E o Ministério Público nem se discute, porque ele é quem? É o dono da ação penal, é o titular. Ele pode pedir. Seguinte, e se essa requisição for por um fato manifestamente atípico, fato que não é criminoso? O delegado de polícia, ele pode se recusar? Ele vai poder, beleza? Só no caso de manifesta ilegalidade. Outra forma de se instaurar aqui, nos crimes de ação penal pública incondicionada, quando o ofendido ou representante legal fizerem um requerimento, tá bom? Lembrando que o delegado de polícia aqui não precisa desse requerimento, tá bom? Às vezes o delegado de polícia não sabe que ocorreu o fato, aí a pessoa vai lá e requer, mas ele não precisa, porque é um crime de ação penal pública incondicionada. Esse requerimento aqui vai conter sempre que possível, tá bom? Existe questão sobre isso aqui, ó. É sempre que possível, não é necessariamente. Ele vai conter sempre que possível a narração do fato, a individualização do indiciado, os seus sinais característicos, beleza? As testemunhas. Beleza, olha só. Quando uma pessoa ela chega e notifica o delegado de polícia ali, ela traz a informação, ela representa, ela pede o que seja instaurado um crime, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que, ó, deixa eu só puxar isso pra cá, ó, verificar o que? A procedência das informações que foram levadas a ele, tá bom? A gente chama isso aqui de VPI. O que ele vai fazer, gente? Muitas pessoas são leigas. Ela pode pensar que algo é um crime e não é, beleza? Por exemplo, chega lá, homem é um ser super fiel, cara. Aí o maluco se depara com a esposa, o quê? Traindo ele. Ele vai lá na delegacia, registra a ocorrência, adultério. Crime de adultério, porque o homem não trai, né? Então você vê isso acontecendo, a mulher traindo o homem. Ele vai lá na delegacia. Aí o delegado e fala, não, meu amigo, e tal, isso não é crime. Então não tem como registrar esse fato, beleza? Então eu vou fazer o que? Indeferir. Eu vou indeferir aqui o seu requerimento, tá bom? Porque isso é o que? Não é fato típico, não é crime, tá bom? E se o cara discordar, ele acha que aquilo ali é crime, sim, ele pode fazer o que? Um recurso, beleza? Para o chefe de polícia. Recurso inominado porque nenhum recurso é propriamente dito pelo Código de Processo Penal. Um recurso simples que ele vai mandar para o chefe de polícia. Tá bom? E se o fato for criminoso? Ele foi lá, relatou, falou, ó, aconteceu tal, peço a vossa senhoria que seja apurada e tal, essa conduta que houve uma morte no meu bairro e tal. Aí o delegado, ó, antes de abrir inquérito, ele manda verificar a procedência das informações. Aí vai a equipe, chega lá e encontra o cadáver mesmo, tá o presunto lá estirado no chão. Ele, opa, procedente, vou abrir aqui uma portaria com base aqui nessa informação e vou instaurar um inquérito policial. Beleza? Aqui, ó. Notícia oferecida por qualquer do povo que não seja ali o ofendido ou seu representante legal. Ele vai fazer aqui, ó, a mesma coisa. Ele vai verificar a procedência das informações. Tá bom? E vai mandar instaurar ou não. Depois eu vou tratar desse termo aqui, delácio criminis simples, tá bom? E ele pode aqui, ó, instaurar através de um auto de prisão em flagrante. Só que no auto de prisão em flagrante, quando alguém foi preso em flagrante, foi encaminhado até o delegado, ele vai instaurar um inquérito, beleza? Só que ele não vai instaurar mediante portaria. Ele vai instaurar mediante o quê? A peça inaugural de investigação vai ser o próprio que? Auto de prisão em flagrante, beleza? Ele não vai instaurar mediante portaria. Ele vai fazer o que? Instaurar mediante o que? O APF. Tá bom, gente? Eu vou dar uma pausa aqui agora.
A gente continua no próximo bloco, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco.